Olá, minha gente, estamos de volta com Conhecendo Minha Bíblia, unidade 11, hoje, dia 4. E hoje nós estaremos estudando os capítulos 22 a 24 de Números, quando os israelitas eles se aproximaram da nação de Moabe, e em sua caminhada para entrar na terra prometida, o rei Balaque estava aterrorizado. Então, esse rei moabita, ele contrata um profeta pagão chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus e mantê-los fora de Moabe. Mas Deus ele fala com Balaão, ele adverte esse profeta para não aceitar o suborno de Balaque quando Balaque o procurasse. No entanto, Balaque ele começa a aumentar as propostas, ou seja, ele vai aumentando o dinheiro e Balaão finalmente concorda. Então, inicialmente, ele realmente está decidido a não fazê-lo, mas à medida que Balaque vai aumentando a proposta, ou seja, chegou um momento que diz, com esse dinheiro eu vou fazer. Só que à medida que Balaão está caminhando para Moabe, o próprio animal, nós conhecemos a história, o jumento, a mula de Balaão, fala e dá uma ordem para ele, dá um comando para ele, adverte Balaão. E isso faz com que quase não escapa da morte ao deparar-se com um anjo do Senhor. O próprio anjo do Senhor, e veja bem, meus irmãos, de novo nós temos aqui uma cristofania, o anjo do Senhor que está acompanhando, e representa Cristo, acompanhando o povo de Israel na trajetória no deserto, ele vem ao encontro de Balaão. E o que acontece? Esse homem, ele depois de ter feito o acordo com Balaque, ele tenta amaldiçoar Israel 4 vezes. Mas todas as vezes que ele abre a boca, em vez de palavras de maldição, saem palavras de bênção. Essa história, minha gente, vai ser bem citada no texto do Novo Testamento. E esse homem ele vai ser citado em ocasiões diferentes para, em cada uma delas, revelar um aspecto do caráter desse homem. Em 2 Pedro 2,15, nós vemos aqui o amor ao dinheiro que esse homem tinha. E isso nos ensina algo muito precioso. Se você é uma pessoa que ama o dinheiro, você vai fazer coisas terríveis para ter ou obter o dinheiro, inclusive desobedecer às instruções de Deus. O segundo texto é Judas 1,11. Nesse texto nós temos aqui Judas falando que esse homem, ele pensava que Deus teria de amaldiçoar Israel por causa dos pecados deles. E nisso, Balaão foi incapaz de ver que Deus é o justificador daqueles que creem por meio da cruz. Não importa qual seja o tamanho do nosso pecado, se nós cremos no sacrifício da cruz, é o próprio Deus quem nos justifica. E todo ritual que acontecia no tabernáculo de Israel apontava para essa obra, para a obra da cruz. Tudo que acontece no tabernáculo é uma digital de Deus, ou uma revelação de Deus, uma prefiguração daquilo que Deus faria por meio de Cristo a favor dos pecadores no Calvário. E depois em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, nós temos aqui uma menção, uma doutrina de Balaão. O que significa isso nesse texto de Apocalipse 2? Significa que este homem, depois de ter tentado amaldiçoar o povo de Israel e não ter conseguido, ele encorajou os israelitas a comer coisas sacrificadas aos ídolos e também cometer fornicação. E nesse sentido, Balaão foi bem sucedido. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo, mas ele conseguiu colocar um laço, uma armadilha para o povo. E isso provocou a morte de 24 mil israelitas. Isso é relatado em Números 25, 9. Mais tarde, Balaão será morto pelo exército invasor de Israel.
Mas a marca do que ele havia feito ficou na história do povo de Israel. Ele não havia sido bem sucedido em afastar Deus de Israel, porque Deus não se vende, Deus não muda. Deus é um Deus que, uma vez que ele tem aliança com você, ele está contigo para o que deve é. Mas ele foi bem sucedido em afastar Israel de Deus. Isso nos ensina uma outra lição. Deus, ele não se move do seu lugar. Se ele tem uma aliança conosco, ele não vai se mover do seu lugar, apesar de nós. Mas, infelizmente, nós muitas vezes nos movemos do nosso lugar e nos afastamos de Deus, corremos para longe do Senhor. E é interessante que às vezes nós estamos longe do Senhor e nós queremos a bênção de Deus. Nós queremos que aquele Deus que tem aliança conosco vá correndo atrás de nós, só que Deus não move-se do seu lugar. Ele está no lugar dele esperando que nós retornemos, que nós nos arrependamos, que nós voltemos para ele. Esse é o trabalho e é assim que Deus age. Nesse texto, meus irmãos, nós somos encorajados a estarmos preparados para esses traços perversos de Balaão. Tanto a questão do amor ao dinheiro, quanto a sua incredulidade no sacrifício da cruz, quanto a sua doutrina, tanto quanto a sua doutrina de nos afastar de Deus. Então nós temos que ficar muito firmes nessa questão, não cairmos nessa cilada de querermos ficar rico em troca de abdicar dos princípios de Deus e de sua palavra, nem tampouco cairmos nesse erro da incredulidade e muito menos cairmos na doutrina de Balaão, que representa idolatria e fornicação. Depois nós ainda, continuando ainda na unidade 11, dia 4, nós temos ainda o Deuteronômio 19, comentários acerca da cidade de refúgio que são mencionadas na página 94 do nosso livro. Então, você tem na página 94 do seu livro esse relato sobre as cidades de refúgio. Essas cidades especiais, elas foram separadas como um lugar onde o homem podia viver em segurança depois de ter cometido um crime, ou matado alguém em defesa própria, ou seja, tinha que ser um homicídio em legítima defesa, ou seja, no momento que você tivesse cometido um crime em legítima defesa, você teriam, os homens de Israel teriam esse lugar de refúgio para estarem ali. E isso representa, isso é uma figura, essas cidades elas representam a nossa segurança em Cristo, de que estamos livres para sempre da retaliação dos nossos pecados. Ou seja, nós pecamos, nós falhamos, nós erramos contra Deus, mas Cristo é a nossa cidade de refúgio. Nele nós estamos protegidos. Mais tarde a gente tem um exemplo de um general de Davi chamado Abner, que matou um jovem em defesa própria e ele fugiu para uma dessas cidades. No entanto, depois ele descuidou-se e saiu para além dos muros da cidade e foi morto. Ele morreu como um tolo e Davi escreveu a seu respeito, Ou seja, Davi relatou isso. E aí essa é a pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos. Será que nós estamos realmente refugiados em Cristo? Será que estamos entendendo que não podemos mais sair da presença de Cristo, que Ele é a nossa cidade de refúgio? Muitas pessoas hoje, minha gente, eles estão se refugiando atrás da membresia de uma igreja. Eles acham que unir-se a uma igreja o faz um cristão. E só que é preciso que você entenda isso. O fato de você estar dentro de uma oficina não faz de você um automóvel, não é verdade? Ou seja, o fato de você estar numa igreja não faz de você um cristão. Nós não nos tornamos filhos de Deus porque frequentamos uma igreja, mas nos tornamos, e tampouco nos tornamos filhos de Deus pela nossa, pela nossa autodisciplina, pelas nossas realizações. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos o sacrifício da cruz, em fé, nascemos de novo, como disse Jesus a Nicodemos, não nascemos nem da carne, nem do sangue, nem da vontade de homem algum, mas de Deus. Então,
essa é a reflexão que eu quero que você termine nessa manhã. Nós vamos ler aqui um trechinho de Números 23, versículo 7 a 11, falando da questão de Balaão. Aí Balaão fez esta profecia: Balaque, rei de Moabe, me fez vir da Síria, das montanhas do leste. Ele me mandou chamar, venha, e ele me disse, e me faça o favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, amaldiçoe os israelitas. Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Do alto das rochas na montanha eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos e acham que são diferentes dos outros povos. Os descendentes de Jacó são como a poeira, são tantos que não podem ser contados. Gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertence ao povo de Deus. Quero morrer em paz com as pessoas honestas. Então Balaque disse a Balaão: O que foi que você me fez? Eu o mandei chamar para amaldiçoar os meus inimigos, mas você somente os abençoou. Interessante esse trecho, né? Esse texto. E mostra que se Deus tem uma aliança conosco, ninguém será capaz, nenhum dos nossos inimigos será capaz, né, de propor uma maldição contra nós. Quero terminar essa fala dizendo para você que uma maldição sem causa, ela não encontra lugar de repouso. Que essa palavra entre no seu coração e que você viva maravilhosamente com o Senhor, em nome de Jesus.